Olá, meus amores do quinto ano, tudo bem com vocês? Que saudade, né? Bom, então, hoje nossa aula é de história, né? Quarta-feira. E na semana passada a gente concluiu a nossa apostila, né? Os assuntos que a gente trabalhou, nós terminamos. Mas ainda ficaram algumas atividades do caderno de atividades para a gente fazer. Então, a aula de hoje será as nossas atividades do CA. Vou pedir para você abrir na página 77. Então, na semana passada, vocês fizeram a 76, né? Eu não vou mostrar muito, apesar que vocês já viram, né? Vocês fizeram essa atividade aqui. E hoje nós vamos concluir fazendo a página 77 até a página 80, tá? Muitas coisas vocês vão ter que fazer aí sozinhos, né? Mas eu vou explicando junto aqui pra gente fazer algumas coisas juntos. Bom, depois que terminarmos, nossas próximas aulas serão no no livro História e Geografia do Paraná, né? Que nós temos lá na escola. Então, assim que terminarmos, já estará disponível na escola para os pais de vocês irem lá pegar a apostila do História e Geografia do Paraná, tá bom? Que nós vamos estudar. Bom, página 77, então, do nosso CA. Ainda como uma forma, assim, do assunto que nós estudamos, né? Tudo que fica no CA tem a ver com o que a gente já estudou. Os antigos egípcios também desenvolveram um sistema de escrita que eram utilizados símbolos. Verifique os símbolos que correspondem às letras do nosso alfabeto e decifre o enigma. Então, aqui nós temos o nosso alfabeto e cada uma das nossas letras do nosso alfabeto era representado conforme esses desenhos aqui, tá bom? O que vocês vão ter que fazer? Tem que decifrar aqui essa palavra, tá? De acordo com os símbolos. Então, você vai procurar esse símbolo. Parece tipo uma corda trançada. Que letra que é essa corda trançada? H. Então, eu vou pôr o H aqui. Já dei uma dica que começa com H. Bom, vocês vão descobrir a palavra, tá bom? E aí vocês vão responder a questão número 5, que eu não posso ler a pergunta, senão você já vai ver a resposta. Com que finalidade os egípcios antigos usavam a escrita? Então, a resposta já é a escrita dos egípcios antigos. Então, você vai olhar lá na apostila qual era a finalidade deles, por que eles usavam essa escrita, para que eles escreviam, para contar sobre quem, a vida de quem. Então, vocês vão escrever para que os egípcios usavam a escrita. A escrita. Eu não vou falar qual é, porque senão é a resposta. Tá bom? Página 78. Então aqui eu já tenho a imagem, né? Cadê meu papel sulfite? Não posso mostrar muito meu CA, senão vocês veem todas as respostas, né? Vou pôr uma folhinha dobrada. E aí fica melhor, daí vocês não enxergam a resposta. De matemática das últimas aulas. Eu achei aqui. Bom, no Antigo Egito eram realizadas diversas atividades. Recorte as imagens do fim da página, colhe-as no quadro na ordem correta e responda as questões. Então, vocês... Isso aqui também, né, nada a ver eu mostrar a resposta, porque é bem fácil de montar, né? Vocês vão recortar, então tira essa parte aqui, ó, finalzinha, que não vai pegar daqui mesmo. Tira essa parte toda do livro, recorta e cola. Que figura foi formada? Quem é a pessoa que ficava sentada desse jeito em índio com um papiro na mão ali? Quem é a pessoa? É o escriba. Então, que figura foi formada? Formou a figura de um escriba. Um escriba. Qual é a função representada? Então, qual é a função do escriba? Para que o escriba tinha um escriba no Egito Antigo? Então, os escribas eles eram responsáveis pelos registros no Antigo Egito, certo? Então, todo tipo de registro eles eram responsáveis e eles registravam informações sobre cobranças de impostos, a vida do faraó, da família do faraó
e outros assuntos também a ver com a religião, os religiosos, tá bom? Então, esse era a função dele, registrar os impostos, a vida do faraó e tudo mais, ok? Que material era usado para desempenhar a função representada? Acabei de falar, né? Sentado de índio segurando o quê? Um papiro, um computador, um caderno. Um papiro, né, gente? Nem existia caderno, muito menos computador na época. Então, façam essa página aqui. Muito bem. 7. Leia esta imagem e responda as questões seguintes. Então, aqui nós temos uma figura. Nessa imagem foi representado... antes, se você não tem cola, tesoura, avisa que a gente empresta do colégio e depois você devolve, tá bom? Caso você não tenha. Mas tem que me avisar, tá bom? Voltando aqui na página 79. Nessa imagem foi representado o copista Jean Mielot trabalhando em um manuscrito. Mielot é autor da obra Vida e Milagres de Notre Dame. Bom, a gente já viu sobre Mielot na apostila, certo? Que atividade a pessoa representada está realizando? O que ela está fazendo aqui? Ela está sentada, certo? Com uma mesa própria para ela fazer o quê? Ela está trabalhando no manuscrito. Então, ela está fazendo uma escrita, né? De uma obra. Então, é essa que está representando aí. Atividade. Para descobrir o nome dado às pessoas que realizavam as atividades representadas na imagem, inverta a ordem das letras. Então, aqui nós temos de trás para frente. Que palavra que formou? Escreva aqui. Bom, a letra C, número C, boa, né? A letra C, a gente vai fazer junto aqui, né? Que agora as outras tô explicando para vocês fazerem sozinhos, porque também é bem facinho, né? Mas a letra C exige um pouquinho mais de conhecimento sobre o que a gente estudou, então é importante a gente fazer junto aqui. Nesse quadro, escreva as atividades realizadas por escribas egípcios e as realizadas pelos monges. O que os monges copistas? Então, como que era a atividade do monge copista? A gente pode voltar lá na apostila, na parte que fala sobre isso. Se eu não me recordo a página. Vamos ver. Aqui fala, né, sobre os monges copistas, como que eles faziam. Aqui o próprio Jamilo que a gente viu. Tá bom? Então, volta lá e dá uma olhadinha. E o escriba egípcio também, né? Na parte aqui que fala da escrita egípcia. Ó. Bom? Página 24. Sim, você pode dar uma olhadinha lá. O monge copista. Então, o monge copista, ele trabalhava onde? Qual era o lugar dele, o local de trabalho dele? Tipo, uma sala, uma escrivaninha. Então, ele trabalhava numa escrivaninha, uma mesa, né? Trabalhava em uma escrivaninha. Escrivaninha. O que mais? O que ele fazia? Ele copiava livros. Copiava livros e documentos. E o que mais que ele fazia? Ele usava o quê? Para escrever caneta. O que ele usava? Papel, pergaminho e tinta. E pena, né? Pergaminho e pena. Então, o monge copista trabalhava em uma escrivaninha. Copiava livros e documentos. Usava pergaminhos e pena. Ok? Então, cada uma numa linha. Tá? Escriba egípcio. Como que o escriba... Então, o monge trabalhava numa escrivaninha. E o escriba egípcio, ele trabalhava sentado? Como que ele sentava? Então, ele trabalhava sentado, com pernas cruzadas, o de índio. Trabalhava sentado, de pernas cruzadas.
Vamos combinar que não é uma posição tão confortável, né? No começo mas depois começa a doer as pernas, né? Aqui já é mais confortável. Que o egípcio... aqui o monge copiava livros e documentos. E o escriba? O que ele fazia? Ele registrava os acontecimentos religiosos, de forma resumida, né? Os impostos e a vida do faraó. E a vida do faraó. Aqui usava pergaminho e pena. Como que eles usavam? Qual o tipo de escrita que os escribas usavam? Então, os escribas usavam a escrita. Qual é o tipo de escrita egípcia? Hieróglifa. Com H, né? A gente chama de hieróglifa, mas é hieroglífica, tá escrito aqui. Hieroglífica para registros e também usava o quê? Usava a escrita hieróglifa e o papiro. Ok? Então, resumindo aqui. Monge copista trabalhava numa escrivaninha, sentado. Escriba egípcio trabalhava sentado de pernas cruzadas. Monge copista copiava livros e documentos. Copista, né? Vem de copiar. Escriba egípcio registrava acontecimentos religiosos e a vida do faraó. Monge copista usava pergaminho e pena. Escriba egípcio usavam a escrita hieróglifa e o papiro. Muito bem. Estamos terminando também o CA de História. 9. 8. Já olhei a 9 aqui e falei 9, é a 8. As palavras e os sinais de pontuação a seguir formam uma frase sobre uma invenção muito importante para a produção de livros, mas estão fora de ordem. Ordene-as e descubra essa informação. Então, vocês vão procurar. Procura em letras maiúsculas. Se não tiver, provavelmente deve ser um nome, né? Então, aqui tem Jones, uma, papel, vírgula. Gutenberg, vírgula. Inventou, vírgula, sobre repetidas vezes, imprimir, imprensa, máquina, que palavras, ponto final. Então, vocês vão decifrar essa frase. Eu não vou fazer com vocês. Devo pôr aqui meu lápisinho. Façam. Depois a gente faz a correção, tá bom? Igualmente. Então, tentem descobrir aí qual que é essa frase, tá bom? Bom, 9. Por que a invenção da imprensa possibilitou que a produção de livros fosse realizada em maior quantidade? Gente, por que a imprensa possibilitou a produção de livros em maior quantidade? Primeiro, porque eles escreviam à mão e demorava muito tempo, né? E depois, com a invenção da imprensa, esse cenário mudou, né? Por quê? Porque daí se tornou mais fácil e possível copiar várias páginas que antes demoravam muito tempo, depois começou a ser mais rápida, né? Que eles só prensavam ali no papel e já saía escrita a palavra. A palavra não, né? A página praticamente inteira. Então, como que vocês podem escrever essa resposta? Então, por que a invenção da imprensa possibilitou a produção de livros? Então, justamente isso que eu acabei de falar. Antigamente demorava muito tempo para ser produzido um livro, para ser escrito, publicado, porque eram feitos à mão. E depois, com a invenção da imprensa, isso se tornou mais fácil e mais rápido na época, porque eles prensavam e aí poderiam fazer várias cópias de livros. Então, uma pessoa, aquela francesa que a gente viu na apostila, se ela quisesse publicar o livro dela para 10 amigas, imagina quanto tempo ia demorar para cada amiga receber o livro. Muito tempo. Aí, com a invenção da imprensa, isso seria bem mais rápido, né? De fazer a produção de 10 livros, por exemplo, iam ser bem mais rápidos para as amigas poderem receber, porque era só prensar
já saía escrito ali, né? A parte do livro. Então, coloquem aqui a escrita na palavra de vocês, mas basicamente isso. Tornou mais fácil, porque quando é escrita à mão demora mais tempo. Turminha, para a nossa aula de história é só. Na aula do Google Meet a gente faz a correção, né? Que é hoje, a gente conversa. Sei que muitos não fizeram ainda, mas podem fazer depois da aula ao vivo também as atividades. E a nossa aula de história a gente encerrou, né? A apostila, encerrou o CA, mas ainda tem aula de história pela frente. Nós vamos estudar a história do Paraná na apostila História e Geografia do Paraná, que vai estar disponível lá na escola para os pais de vocês buscarem. Não deixem de buscar, porque senão você vai ficar atrasado, né? Com essa disciplina, porque na próxima aula já começa o livro novo, tá bom? Então, o livro novo de História e Geografia do Paraná, né? Então, peçam para os pais de vocês irem buscar, para que você possa acompanhar as próximas aulas. Então é isso, turminha. A gente termina por aqui. E qualquer dúvida a gente conversa. E é isso. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.